Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos que vão ouvir, me ouvir, ver esse vídeo. Meus irmãos, eu senti no meu coração de gravar esse vídeo, bem simples, no jeito que eu entendi, eu vou passar para os irmãos, porque graças a Deus é isso que eu vejo. É isso que ele abriu meus olhos para mim ver. E eu sinto muito, irmãos, a necessidade de compartilhar isso daí com os irmãos, porque a gente vê que a gente nunca pode generalizar, mas a gente vê que ó, é quase que 100% do povo não para pensar sobre isso, não faz uma autoanálise, irmãos. Então é muito necessário aqueles que já entenderam isso pela graça de Deus, passar isso para aqueles que ainda não conseguiram ver. Irmãos, e o que eu quero falar é sobre crentes que realmente são cristãos e aqueles que são apenas crentes denominacionais, só estão numa denominação, só frequentam, só membro numa denominação e obedece às leis da denominação, mas não são cristãos. Então é isso, irmãos, que eu vou falar um pouco aqui. Mas primeiro, eu quero ler a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas 10, 25. É a parábola que assim, dá para embasar, Tem muitas passagens aqui na Bíblia que dá para embasar também, mas que veio no meu coração para falar sobre ela, para embasar isso que eu vou falar, é a parábola do bom samaritano, muito conhecida, irmãos? E tem muita coisa assim que dá para extrair aqui dessa passagem aqui, dessa parábola, para aprendizado, Tem muita coisa, mas eu vou falar só sobre o tema aqui, o que eu quero falar para os irmãos. Bom, irmãos, é assim, Vamos ler. Peguem a Bíblia e acompanhem também, irmãos. Acompanhe, que é muito melhor a gente acompanhar a leitura e prestando atenção, porque é assim que o Espírito Santo de Deus ele vai abrir o entendimento da pessoa. Porque se a pessoa só ouve a outra falando, não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa de que nós mesmos vir e ler a palavra de Deus. Então acompanhe, irmãos. Quem puder, pegue a sua Bíblia e acompanhe junto. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo
agarrou sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Pois é, irmãos. E então eu lembrei dessa palavra, dessa passagem aqui para embasar o que eu vou falar. Porque aqui retrata bem, irmãos, retrata bem aqueles que são de fato cristãos, né? Que são de fato cristãos, e aqueles que são apenas uns seguidores das leis do próprio templo, onde eles estão, irmãos. Então, há estudiosos, né, da Bíblia Sagrada que dizem que esses sacerdotes, né, esses religiosos aqui, esses líderes aqui, eles não poderiam tocar em um corpo assim ferido, um corpo morto. E então eles preferiram o quê, né? Passar de largo, irmãos. Passar de largo, deixar ali o homem ferido ali para obedecer a regra da instituição deles. Então, irmãos, isso, se nós não parar para pensar, irmãos, a gente acha que isso é certo? Nós achamos, irmãos, que isso daí é correto. Não, nós temos que obedecer as leis ali da nossa denominação. Sim, sim, né, irmãos? Vamos dizer que sim, se nós estamos dentro de uma denominação ali, membrando, sim, nós devemos, sim, né, seguir ali, seguir as leis ali, né, da denominação. Só que isso daí, irmãos, não pode ficar acima do amor ao próximo. Isso, irmão, que é ser cristão. Então, essa é a diferença, porque o samaritano, ele sim que teve amor. Ele teve amor, irmãos. Aqueles outros ali, não. Aqueles outros ali, eles eram apenas os religiosos, né? Só religiosos. Eles colocavam a lei dos homens, da instituição deles, acima da lei de Deus, né? Da lei de Cristo. Porque, meus irmãos, nada pode ficar além do amor ao próximo, da vida. Nós lemos a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia toda fala de amor ao próximo, fala. E, e depois aqui de Atos em diante ali, nossa, irmãos, aí que é o tempo todo enfatizando mesmo o amor ao próximo. Então, nada, irmãos, nenhuma lei de instituição, nenhuma lei de qualquer denominação aí pode ficar acima, acima do amor ao próximo. E nós vemos, irmãos, e é por isso que eu senti a necessidade de falar sobre isso, né? De passar adiante aquilo que eu vejo, né? E eu desejo, irmãos, do fundo do meu coração mesmo, que os irmãos também comecem a se autoanalisar e ver se os irmãos não estão, irmãos, agindo dessa forma. Porque, irmãos, se a pessoa for apenas um frequentador de templo, irmãos, né, e está achando que é um cristão, que é totalmente diferente, a pessoa não vai, irmãos, não vai ir para o céu. É forte dizer isso, mas não vai, porque não tem amor. E amor, irmãos, é a coisa mais.
é o essencial, né? É o essencial, é o amor. O maior mandamento é amar a Deus, né? E amar o nosso próximo. Então, se não tem amor, não vai para o céu, irmãos. E é muito preocupante, porque a gente vê muitos, nessas denominações, a gente não vê o amor sendo praticado, nós não vemos. Nós vemos uma religiosidade, sabe, assim, uma idolatria, né? Uma idolatria, uma devoção, assim, mas as coisas ali da denominação, não ao próximo. E muitos, assim, tem alguns que até faz alguma caridade, né? Caridade, é, mas, mas assim, essa caridade aí é seletiva, né? Seletiva, porque ajuda só os parentes ou alguém que está ali dentro também, né, da denominação deles. Mas se ajuda, né, porque é raro, a gente não vê na verdade. Mas de vez em quando a gente pode ver assim, né? É difícil, mas de vez em quando a gente vê. E quando a gente vê é desse jeito aí, irmãos. É desse jeito, é seletivo, sim. E isso daí não é amor. Não é amor, não, irmãos. E aí essas pessoas estão enganadas ali dentro do templo, estão enganadas ali dentro do templo, achando que elas são salvas pelo fato de estar ali dentro do templo, indo ali 3 dias, né, por semana no culto, é, dando dízimo, sendo fiel a um monte de festividade ali que eles colocam ali, né, para o povo ir, sendo fiel em coletas para construção, para essas coisas toda, essas coisaradas toda aí, né, que aparece, né, para fazer ali no templo, né? Então aí a maioria das pessoas acha que fazendo tudo essas coisas aí, estando ali no templo, é isso daí. É isso daí que é ser cristão e é isso daí que é precisa para ir para o céu. Meu Deus, irmãos, estou muito enganado essas pessoas. Mas o que é triste e o que é triste e o que, como que fala? O que me encoraja, né? Me encoraja o que me dá força, assim, dá vontade, né? E tô aqui fazendo até mesmo esse vídeo. É isso, irmãos, porque eu percebo que o povo, a maioria não tá com maldade. É porque eles estão na sinceridade, é que eles estão enganados mesmo, eles acham que é desse jeito mesmo. Eles acham que é isso mesmo que é ser cristão. E até porque, né, eles já nasceram, né, irmãos? Já nasceram nessa realidade, né? Já nasceram nessa realidade. Os pais deles já frequentavam o templo e falavam que era isso que levava para o céu, né? Então, só foram no embalo, né? A maioria. E, e esse é o erro nosso, né, irmãos? Porque nós ficamos assim com as coisas que nós estamos vendo, assim, né? O que estão fazendo, é, o que estão fazendo, então é aquilo que deve ser feito. Nós não vamos para a Bíblia para nós ver se é isso mesmo. Nós não vamos. Então é esse que é o nosso erro, irmãos. E aí, quando nós começamos a ler a Bíblia, que foi o meu caso, né? Foi o meu caso. Sabe, irmãos, eu não atiro, sabe, pedra em ninguém. Não, eu entendo. Os irmãos não têm noção como que eu entendo esses irmãos que estão enganados. Porque eu era uma também que estava enganada. Eu era também, nasci dentro de,
de um lar, né, que os meus pais também eram de uma instituição lá, de uma denominação, e era assim mesmo que eu achava que era, né, para ir eu achava que era assim que devia fazer, né, para nós ir morar no céu. E frequentar um templo e obedecer às leis lá do templo, né, da cúpula, né, o que a cúpula dizia lá, colocava como lei, né, aí era só nós obedecer, pronto, nós estava salvo, entendeu, irmãos? Aí eu também era uma dessas que estava enganada, mas ó, a partir do momento, irmãos, que eu comecei a ler a Bíblia, principalmente aqui depois de Atos dos Apóstolos, principalmente, né? Não estou descartando a Bíblia, tá, irmãos? O restante da Bíblia. A Bíblia toda é muito importante para nós entender, né, o plano de Deus para nós. Mas, assim, principalmente para nós entender de Atos em diante, Atos dos Apóstolos em diante, para nós entender como que é, né? Qual que é o plano de Deus para nós, como que Ele quer que nós sirvamos a Ele, né? E aí quando eu comecei a ler, irmãos, meu Deus, foi se abrindo, sabe, minha mente, e eu vi que nada a ver, irmãos, sabe, nada a ver o que está aqui na Bíblia com o que é praticado aí nessas denominações, sabe, tá totalmente fora, irmãos. Nossa, aqui na Bíblia enfatiza, sabe? Fala sempre, sempre. Todos os capítulos aqui tá sempre falando do amor ao próximo, que é o mais importante. O amor, irmãos. E nessas denominações, a gente não vê o amor sendo praticado. Vemos a religiosidade, enganando, sendo enganado, né? Muitos estão nessa situação, enganando, sendo enganado. Outros, os líderes, né, não são tão inocentes assim não, os líderes. Eles tem muitos que sabem da verdade, mas só que eles não querem entrar, né, para o céu e também não querem deixar as ovelhas entrar. Mas o povão, irmãos, o povo a gente vê que é sincero com Deus, só que está enganado ali dentro. Acha que realmente é aquilo ali que vai levar para o céu. E agora, irmãos, eu me lembro assim de alguns exemplos assim que para dizer que a pessoa não é cristã, né? A pessoa não é cristã. Tem vários exemplos que a gente pode dar, sinais assim, né? Que a gente pode perceber na pessoa para dizer se ela é cristã realmente ou ela está enganando ela mesma, né, irmãos?